Avaliação 1, correção ADN 1 2023.2. Estudo do filme Fábrica de Loucuras. Questão 1. Resumir o filme no espaço abaixo, destacando informações importantes de administração de pessoas estudadas. Resposta da questão 1. A reabertura da fábrica nos Estados Unidos envolveu os processos de recrutamento, seleção e admissão, permeados pelo universo das competências chá, skills e liderança, que foram confrontadas o tempo todo, seja pelo choque da cultura da gestão japonesa com a cultura estadunidense, ou pela liderança autoritária sem o envolvimento dos operários nas decisões, as quais geraram conflitos intensos e contínuos, quase culminando com o fechamento definitivo da fábrica. Percebo que venceram as habilidades humanas e o foco da liderança nas pessoas, em detrimento das habilidades técnicas impostas por meio de liderança autoritária, seja ela focada nos processos, no como fazer, representada por Saiko, o supervisor da qualidade, ou nos resultados, produção, o alcance de metas perseguidas por Kazuhiro, o gerente geral. Identificar os gestores principais do filme. Questão 2. Nome: Mr. Sakamoto. Cargo: presidente. Nível hierárquico: alta direção ou institucional ou ainda estratégico. Habilidade que o cargo exige mais. Conceituais, por estar no nível institucional. Habilidade que tem mais, justificar com cena do filme. Conceituais, mas também humanas, como pode ser visto no final do filme em que ele diz bom time e Hunt complementa bons homens. E também técnicas, porque ele mesmo foi auditar a qualidade carro a carro. Identificar os gestores principais do filme. Questão 3. Nome: Kazuhiro. Cargo: gerente geral. Nível hierárquico: intermediário, gerencial ou tático. Habilidade que o cargo exige mais: humanas. Habilidade que tem mais: justificar com cenas do filme. Então, o Kazuhiro, ele tem as habilidades humanas exigidas pelo nível gerencial, mas também percebemos muitas habilidades conceituais e técnicas. Conceituais: responsável pelo planejamento, acompanhamento das operações e controle dos resultados da fábrica nos Estados Unidos. Cena: está conferindo relatórios em casa e a esposa quer que ele monte uma bicicleta para o filho. E o Sr. Sakamoto liga para saber sobre os resultados da fábrica e questões com o sindicato. Técnicas: no final do filme, ajuda a Hunt a terminar os carros que estão na linha de produção. Ainda sobre identificar os gestores principais do filme. Questão 4. Nome: Hunt Stevenson. Cargo: gerente de produção. Nível hierárquico: intermediário, gerencial ou tácito. Habilidade que o cargo exige mais:
exige mais habilidades humanas por estar relacionado ao nível hierárquico gerencial. Habilidades que o Hunt tem mais justificar com o filme. Humana, apesar de ter técnica também. Passeia de carrinho na produção, tenta mediar os conflitos dia a dia dos operários com os japoneses e, ao final do filme, tenta terminar os carros que estão semi-acabados na linha de produção. Para encerrar, as questões sobre identificar os gestores principais do filme, temos na questão 4, Saiko, cargo supervisor de qualidade, nível hierárquico, operacional ou de supervisão. Habilidade que o cargo exige mais são as habilidades técnicas, por estar relacionada ao nível hierárquico operacional. Habilidade que a gente percebe que o Saiko tem mais, realmente são as técnicas. Anda de prancheta conferindo tudo, analisando desde a forma de trabalhar aos resultados de cada operário, orientando-os da melhor forma. Questão 6. A fábrica nos Estados Unidos foi fechada e Hunt foi escolhido para ir ao Japão para convencê-los a reabrir a fábrica. Como Hunt convenceu os japoneses a reabrir a fábrica nos Estados Unidos? Demonstrar citando a cena do filme. Resposta. Na reunião em Tóquio, Hunt disse que os homens trabalhariam duro se a fábrica fosse reaberta e com certeza a empresa teria lucro. Questão 7. Como foi o tipo de recrutamento da equipe japonesa para atuar nos Estados Unidos? Justificar com cenas do filme. Resposta. O recrutamento foi do tipo interno. Todos os japoneses já eram funcionários da unidade no Japão. A maioria estava vindo do treinamento dos que falharam. Questão 8. Hunt é muito comunicativo. Essa característica se enquadra em qual categoria das competências do chá? Justificar com a teoria. Resposta: habilidades humanas, saber lidar com pessoas. Questão 9. Hunt é muito comunicativo. Essa característica se enquadra em qual categoria das habilidades? Justificar com a teoria. Resposta: habilidades humanas, saber lidar com pessoas. Questão 10. Em termos de skills, habilidades, o fato de Hunt, o gestor norte-americano, ser muito comunicativo e ter um excelente relacionamento com todos os operários é reconhecido por eles como líder do grupo. Estas características de Hunt são: resposta, soft skills. Como não constam no currículo, são mais difíceis de identificar, pois dizem respeito a comportamento. E essa foi a opção letra B de bola. Questão 11. Hunt é muito comunicativo. Essa característica se enquadra em qual categoria do perfil profissional, segundo Castro e Neves? Resposta: aptidão por meio de habilidade verbal. Lembrando que aptidão nasce conosco, a gente pode aperfeiçoar. Questão 12. Como foi a seleção do Hunt para o cargo de gestor dos homens? Justificar com cenas do filme. Resposta:
Aconteceu porque, como ele foi a Tóquio e convenceu a alta administração da empresa a reabrir a filial nos Estados Unidos, ele era o único americano que conheciam. Os japoneses o acharam muito comunicativo. As cenas, no início, então, a reunião em Tóquio, e depois a cena da chegada dos japoneses na cidade. Kazuhiro o elogia em público e pergunta onde ele está. E quando os olhares da multidão se voltam a Hunt, a namorada tasca um beijo nele. Questão 13. Considerando que Hunt, o gestor norte-americano, foi convidado pelos gestores japoneses para seu primeiro cargo executivo, qual é o seu código de ocupação da CBO e a denominação correta? Vale lembrar que esse código da CBO estará em seu contrato de trabalho, carteira profissional e folha de pagamento. Resposta: gerente de produção, código da CBO 1412.05. Questão 14. Supondo que o gestor japonês, que faz o treinamento dos operários na linha de produção, fosse conferir do operário soldador veicular o código do cargo na carteira, no contrato e no sistema da emissão da folha de pagamento. Ele queria ter certeza que o código do soldador veicular está correto. Poderá verificar essa informação no site do Ministério do Trabalho, na parte de resposta. Opção D, Classificação Brasileira de Ocupações, ou CBO. Já a questão 15, supondo que o gestor japonês, que faz o treinamento dos operários na linha de produção, tivesse em mãos um documento com a descrição sumária e todas as funções a serem realizadas pelo operário que faz a soldagem veicular. Esse documento é resposta, letra B, a ficha de descrição do cargo. Questão 16. Se a fábrica fosse no Brasil, os operários CLTistas, carteira assinada CLT, 44 horas semanais de trabalhos, exercidas apenas de segunda a sexta. Assim, as 4 horas do sábado seriam trabalhadas durante a semana e o documento a ser preenchido e assinado para registrar isso é resposta, letra C, a ficha de acordo de compensação de horas. Questão 17. A cultura japonesa é retratada no filme por meio dos gestores japoneses que chegaram na unidade dos Estados Unidos e foram introduzindo sua cultura de trabalho. Com isso, os operários foram sendo proibidos de ouvir música ou ler jornais durante o horário de trabalho, bem como acompanhar familiares em consultas médicas ou internação hospitalar. Isso demonstra que, em termos de liderança, esse grupo de gestores japoneses assumiu a postura do estilo de liderança resposta, letra D, autocrático, pois implantaram essas proibições sem trocar ideias com os operários. Para as questões 18 e 19. Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. Está diretamente ligada à motivação, pois o líder eficaz motiva sua equipe. Assim, o líder é a pessoa que dirige ou une um grupo em prol do atingimento dos objetivos organizacionais, podendo estar inserido em contexto privado, como no comércio ou em indústria, ou público, que é a Venato 2023. Ou seja, é fazer com que as pessoas façam o que precisa ser feito.
Nesse contexto, analisar as personalidades a seguir, indicando a categoria e justificar a escolha com cenas do filme versus a teoria. Questão 18, sobre Kazuhiro, o gerente geral. Estilo de liderança. Situacional. Com os japoneses é autoritário, dá ordens, e com Hunt é liberal, se limita apenas a pedir para estimular os homens a fazerem ginástica laboral, bem como a repassar o novo valor da hora trabalhada. Sistema de comunicação. Com os japoneses é unilateral, focado no líder, e com Hunt é unilateral, focado no subordinado. Então, o foco da liderança. No resultado, na produção, precisa bater a meta, fazer com que a fábrica nos Estados Unidos produza como uma fábrica japonesa, confere os relatórios, os percentuais de crescimento ou não. Como visto na cena em que a esposa quer que ele monte uma bicicleta para o filho e o Mr. Sakamoto liga fazendo cobranças sobre os resultados e a reunião dos homens no sindicato. Questão 19. Hunt Stevenson, o gerente de produção. Estilo de liderança autoritário, mas como tem muita habilidade humana, parece democrático. Um exemplo é a negociação que faz no Rio com os japoneses para o aumento salarial sem envolver os operários. Sistema de comunicação unilateral, focado no líder, pois ele toma as decisões junto aos japoneses sem envolver os operários nas decisões. Então, o foco da liderança é nas pessoas, pois queria o bem-estar dos operários e suas famílias da cidade. Repetidamente faz menção a isso. Na reunião com o sindicato, quanto ao valor menor da hora paga, ele aconselha a primeiro ganharem posições para depois ganharem o jogo, como nas partidas dos jogos escolares que participavam. Questão 20. Com base nos conteúdos estudados em administração de pessoas, qual a ocorrência não deveria ter acontecido, pois aumentou o nível de insatisfação dos funcionários e quase gerou o novo fechamento da fábrica? Justificar a resposta sob a ótica da administração de pessoas. Respondendo. Então, o primeiro ponto a se levantar é a liderança autocrática não transparente, tanto dos japoneses quanto a adotada por Hunt. E um segundo ponto, o desentendimento entre Kazuhiro e Hunt com relação à reunião do sindicato, em que os dois se agrediram fisicamente. Fato inaceitável que refletiu na greve dos operários e o fechamento da fábrica. Envolveu aspectos de habilidades humanas, soft skills e atitude do chá. Obrigada pela audiência. Eu sou a professora Bárbara Sabino, do campus Gaspar do IFSC. Acompanhe-me nas redes sociais, no youtube.com/profa.barbarasabino para mais.